Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 17, 22. Israel, pode iniciar a gravação no segundo ponto ali. Iniciar a gravação, tá? Aleluia. Em nome de Jesus. Atos 17, 22 já está ali na frente. Em nome de Jesus. E diz a palavra assim, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Desculpa. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso tudo o quê? Para que, com a finalidade de, com o propósito que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Eis a palavra, feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Que nesta noite, Senhor, todo espírito que vinha tentar roubar, Senhor, a boa e perfeita, agradável palavra de Deus para nossas vidas, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro hoje céus abertos sobre essa igreja, Senhor. Pai, que o Espírito Santo tenha total acesso à nossa mente, ao nosso intelecto, ao nosso coração, ao nosso espírito. Que o nosso espírito venha ser ligado a teu espírito hoje, e que hoje, Senhor, esta palavra venha trazer luz, cura, restauração, salvação, libertação, restauração de chamado e de ministério, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, impactados pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença. Que não seja eu, Pai, não deixe eu trazer nada de mim mesmo, Pai, mas que tudo que venha a ser falado venha do teu coração para o coração da igreja. Satanás, repita comigo assim: Satanás, a ti eu te digo, em nome de Jesus, você não tem poder sobre a minha mente e sobre o meu coração. Eu declaro, em nome de Jesus, os meus ouvidos espirituais abertos e o meu coração sensível à tua palavra hoje. Fala comigo hoje, em nome de Jesus. E a igreja diz: oh, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido. Amém, amados? Então, Paulo chega em Atena, capital da cultura grega. E a Grécia era considerado o quê? O lugar dos pensadores. Quando a gente fala de Grécia, de conhecimento grego, a gente lembra o quê? De Sócrates, Platão, Aristóteles, e todos os tóteres da vida aí, que são os pais da filosofia. Quem aqui já estudou filosofia em algum momento? Eu nunca estudei no colégio, hoje em dia, obrigado, né? Mas a filosofia, ela é o pai do pensamento. E a pergunta que nós mais ouvimos e ainda é ouvida hoje é: qual é a finalidade? Qual é o propósito da minha vida? Dizem os pensadores que não são as respostas que guiam o homem, mas são as perguntas. Se existe uma pergunta que queima no nosso coração até hoje, é: qual é o propósito da minha vida? Alguém já se perguntou isso, querido? Qual que é o propósito da minha vida? Será que o meu propósito se resume em trabalhar, pagar conta, tentar não ficar no cheque especial, sobrar um dinheirinho para poder ir no Burger King no final do mês? Será que é só esse o propósito da minha vida, querido? Mas a questão é que nós vivemos e existimos porque nós temos um propósito dado por Deus, que é a finalidade da nossa vida, querido. É a razão de existir. E a palavra de Deus fala que Jesus, Ele veio trazer a verdadeira razão da nossa existência nessa terra.
Então Paulo chega naquela terra onde as pessoas tinham muitos porquês, no Areópago. Areópago nada mais é do que um lugar onde as pessoas discutiam ideias. Era um estádio onde as pessoas sentavam e ali elas filosofavam, levantavam um filósofo, falava, muitos ouviam, discutiam aquele pensamento. Daqui a pouco levantava-se outro com uma premissa diferente e assim havia levantadas discussões. Então Paulo chega naquele lugar, um lugar muito idólatra, porque havia vários deuses gregos, romanos. Nós víamos lá Atenas, nós víamos lá os semideuses Hércules, nós víamos Apolo, nós víamos Zeus. E então Paulo chega naquele lugar e de repente ele vê um lugar onde existia um altar erguido ao Deus desconhecido. E o interessante é que assim, havia deuses para todos os gostos naquele lugar. Existe, por exemplo, os deuses de Semíramis, ou deusa Diana para outros, onde existia adoração, onde era feita, na verdade, um verdadeiro, como é que é aquela palavra, sexo explícito era, Jesus, orgias sexuais eram feitas. Existia sacerdotisas, a qual o ato de adoração àquela deusa era através de atos sexuais. E as pessoas que queriam adorar a Deus iam naqueles templos para fazer verdadeiras orgias. Então, existia deuses para todos os tipos, para todos os gostos. E de repente, a palavra de Deus nos mostra que alguém, motivado por algo, criou um altar ao Deus desconhecido. E querido, isso indaga o meu coração. Eu fico imaginando que aquela pessoa, talvez, em algum momento ela serviu a Atenas, algum momento ela serviu a Zeus, algum momento ela serviu a Apolo, mas nessa busca desenfreada, em preencher o seu coração, em arrumar uma razão para a sua existência, ela chegou no momento que todos aqueles deuses existentes não foi o suficiente para preencher o vazio da alma dela. E alguém, nesse desespero de alma, de busca de um propósito para a sua vida, decidiu no seu coração criar um altar a um Deus ao qual ninguém ainda havia descoberto naquele lugar, a um Deus que quem sabe era o Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. E ele decidiu: hoje eu servirei a este Deus desconhecido. E diz a palavra que quando Paulo chega naquele lugar, ele usa essa brecha e ele fala exatamente a esse Deus a qual vocês não conhecem, mas o coração de vocês tem sede e fome de conhecer, que eu vim pregar a vocês. E amado, hoje nós não vivemos mais num ambiente do Areópago, onde haviam vários deuses com nomes. Dizem que na Índia é tanto Deus que tem mais deuses do que dias do ano. Porém, hoje nós também vivemos uma sociedade onde as pessoas também buscam um propósito, uma razão para a sua vida. Buscam uma forma de preencher o vazio que existe em sua alma. E nesse desespero de arrumar um propósito, uma razão, uma alegria para a sua vida, ele vive verdadeiras odisseias. A gente vê aqueles filmes, a grande odisseia, a grande caminhada. Homens e mulheres vivem uma grande caminhada atrás do verdadeiro propósito. Do verdadeiro propósito para a sua vida. E eu quero te dizer, querido, que em busca desse propósito, muitos homens e mulheres já viveram catástrofes na sua vida. Por exemplo, quando eu estava no quartel, e talvez alguns dos homens aqui, eu tinha amigos que às vezes a gente saía para missões, a gente ia fazer missão no quartel lá em Natal, em Recife e tantos outros lugares, e o pessoal ia, era missões de combate, eu trabalhava numa aviação de caça, e o pessoal trabalhava dia inteiro no voo ali, preocupado, manutenção de avião, mas a grande maioria deles, quando terminava ali a atividade aérea, o propósito deles era ir para onde? Era para os bares, para as boates, e lá eles iam o quê? Buscar alegria. Buscar um propósito para a sua vida, e ali eles passavam a noite toda na orgia, na bebida, na prostituição. E o que acontecia? No outro dia de manhã, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que trabalhar. Mas em prol de preencher esse vazio da sua alma, eles sacrificavam o seu descanso. Por quê? Porque naquele momento eles estavam buscando uma alegria, um propósito para a sua vida. E meu querido, em todo altar para um Deus existe o quê? Existe um sacrifício.
Nós víamos isso no Antigo Testamento, onde havia sacrifícios de animais. Nós vemos hoje na macumbaria, quando a pessoa vai servir aos orixás, aos caboclos e coisas, enfim, o que eles fazem? Sacrifícios de animais, porque através do sacrifício ele quer agradar o seu Deus. E meu amado, hoje muitas pessoas sacrificam a sua vida em prol de um Deus para alcançar alegria e razão para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa que passa a noite toda na prostituição, na bebedice, na festa, e no outro dia que tem que trabalhar, ele não está servindo a um Deus, querido. Ele está servindo a um Deus, buscando uma razão e propósito para a sua vida. Aí você diz assim: mas pastor, eu não vivo uma bebedeira, eu não vivo na prostituição, eu não vivo nas ruas à noite. É verdade, talvez não, querido. Mas quantas pessoas aqui, querido, talvez na sua casa, segunda-feira, amanhã, dia de trabalho, você vai trabalhar segunda-feira, diz que o pior dia do trabalho é a segunda, é verdade? Quem acha o pior dia a segunda-feira? Levanta a mão aí. Né? Já dizia aquele grande sábio, se vamos falar de sábio, né? Existe um grande sábio, conhecido de muitas pessoas aqui como eu, que passou a sua infância assistindo o seu programa, que ele dizia assim, ó: não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Grande Seu Madruga, não é verdade? Seu Madruga dizia essa filosofia, é verdade? Né? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Segunda-feira é eleito o pior dia. Aí a pessoa sai na segunda-feira, tem que trabalhar. E quantas pessoas, querido, trabalham segunda-feira, chega em casa cansado, mas aí ele liga a sua televisão, ele bota a Netflix e ele vê: bah, saiu aquele seriado, aquela série que eu queria ver, aquela série que eu gosto. Aí você vai ver: não, vou ver só um capítulo para relaxar. Aí você vê um capítulo, e a Netflix, quando abre 10, 12 capítulos. Aí 10 da noite você vê o seu capítulo, 11 horas acabou. Aí você vai: não, agora eu vou descansar. Mas aí você pensa assim: ah, só mais um. E aí você vê mais um, aí de 11 à meia-noite. Aí tu fala: agora eu vou descansar. Aí daqui a pouco de meia-noite a uma, de uma às duas. Quando vê, querido, é 4 da manhã, você não dormiu, você não descansou, mas você sacrificou o seu descanso em prol do quê? De um entretenimento para dar alegria na tua alma. E querido, se sacrifício é para um Deus, você levanta como no outro dia para o trabalho, querido? Você levanta renovado, descansado, afinal de contas você se alegrou, você viu uma série maravilhosa. É assim que acontece, você levanta no outro dia: uhul, eu maratonei aquela série que eu queria. Você levanta alegre e feliz, é assim, querido? Não, você levanta destruído. Mas, afinal de contas, valeu a pena, porque você sacrificou o seu descanso em prol de um entretenimento para trazer alegria ao teu coração. E eu quero te dizer, querido, e não estou dizendo que é errado fazer uma vez, que quem nunca fez isso, querido? O problema é que muitas vezes o entretenimento se tornou um Deus para a sua vida, em prol da busca de preencher esse vazio, essa falta de propósito, de alegria. Muitas vezes nós sacrificamos coisas importantes para nós em prol daquilo. Aquilo se torna um Deus, querido. Ah, pastor, mas que isso? Isso não é verdade, não é bem assim. Quantos pais, querido, e quando eu digo pais, hoje homens e mulheres, não trabalham a semana inteira, muitas vezes abrem mão até do final de semana para poder pagar as contas, mas acaba sacrificando o quê? O tempo com a família. E aí, em prol de você talvez conquistar algo melhor para a sua família, comprar um celular melhor para os seus filhos, comprar uma roupa melhor, quem sabe poder viajar no final do ano com os filhos, você sacrifica o seu tempo com a sua família. E aí, em prol de coisas, você sacrifica o tempo precioso com teus filhos, com a tua esposa, com o seu marido. Isso se tornou um Deus, querido. É um sacrifício, tem um altar, e o teu altar, quem sabe seja até um objetivo natural que está roubando o teu tempo com Deus. Então, amados, hoje talvez os altares não são mais altares como naquela época, que era Semíramis, que era Apolo, que era Atena, mas existe hoje altares que tem muitas vezes roubado o propósito e a razão da sua vida. E esses altares são erguidos o quê? Em prol de você preencher esse vazio que há dentro de ti. Mas diz Paulo que quando ele chega naquele ambiente, talvez se fosse hoje, Paulo e o Areópago não seria mais um local, mas seria um estilo de vida. Se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia falar: olha, hoje eu vejo muitos altares erguidos a vários deuses, aos deuses do entretenimento, aos deuses do dinheiro, da carreira, do ministério.
Muitas vezes em prol de viver algo, você vive a tua vida em função da igreja, esquecendo muitas vezes a sua família. E a questão é que Paulo talvez traria vários altares ali erguidos, e ele ia falar assim: olha, eu vejo muitos altares, mas há um altar a qual me chama a atenção, que é o Deus desconhecido, a qual vocês não conhecem, mas tem uma sede e uma fome no teu coração de conhecê-lo. E Paulo começa a trazer a revelação desse Deus, a qual eu vim pregar, e bota mais para frente, e ele traz uma característica desse Deus. A primeira coisa que ele fala é: esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos. Ele diz: olha, esse Deus, ele não precisa de um altar físico, ele não precisa de tijolos em templos, ele não precisa de imagens, ele não precisa nada disso. Mas hoje, quando você abre o seu coração para ele, ele faz um templo dentro do teu coração, você vira a habitação do Espírito Santo de Deus. E ele continua falando assim, ó: esse Deus, ele não habita em templos feitos de mão, e mais, ele não precisa de ofertas, e nem mesmo de presente. Querido, coloca para o lado aí, filho. Ele não precisa de oferta, nem de presentes. Ao contrário, é ele quem dá. Olha só, próximo passo, filho. Ele diz assim, ó: ele não precisa de coisas, ele não precisa de presentes de homem, mas é ele quem dá. É ele quem dá a vida, é ele quem dá a respiração, é ele quem dá o propósito, querido. E quantas pessoas, querido, em prol de muitas vezes viver algo diferente com Deus, não tenta barganhar algo com Deus através de coisas. Sempre foi assim no Antigo Testamento, continua sendo assim na história da igreja, na história da religião. Quantas mulheres não entregaram filhos sacrificados em altares em prol de alcançar algo novo, em prol de viver um projeto? Hoje nós descobrimos aquela mansão do Weinstein, nem sei falar o nome direito daquele cara, onde as pessoas, os bilionários, iam lá sacrificar crianças, comerem carne de crianças, orgias sexuais em prol do quê? Em prol de um propósito de vida, querido. Tenha certeza que aqueles homens, porque, irmãos, muitas vezes a gente acha que é infeliz. Por quê? Porque eu não tenho o carro que eu quero. Eu sou infeliz, Tade, porque eu não tenho uma Ferrari, eu tenho um Golzinho. Eu sou infeliz porque eu não tenho uma mansão, eu não tenho uma casa de praia. Eu sou infeliz porque eu não tenho eu não viajo final de ano para a Europa. Porém, esses homens, esses milionários, eles alcançaram tudo isso, querido, que talvez para uma pessoa normal seria propósito de vida. Eles alcançaram e eles descobriram que essas coisas não traz alegria, não traz propósito para a tua vida, não traz realização. E é por isso que muitos desses homens milionários e bilionários, eles entregam as suas vidas a verdadeiras atrocidades. Eles fazem esses sacrifícios dessas mansões porque eles acham no seu coração que aquilo vai dar razão de existência, objetivo e propósito para as suas vidas. Mas, meu amado, Deus não precisa de coisas. Meu irmão, não precisa muitas vezes a gente vem aqui no altar e chega na hora do dízimo, da oferta. Eu vou trazer essa oferta para o Senhor, porque essa oferta vai agradar a Deus, porque Deus vai me dar. Se eu vim aqui e eu fizer o meu sacrifício no altar, tem lá a fogueira santa de Israel, né, que uma igreja fazia. Vem aqui e traga o seu sacrifício, porque você trazendo o seu sacrifício, Deus vai te abençoar. Isso é uma mentira, querido. Porque nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele mesmo diz, querido, eu não preciso de coisas. Pelo contrário, sou eu que dou. Diz a palavra de Deus que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Deus, ele não quer receber nada de você. Ele não quer coisas. A única coisa que ele quer de você é um coração sedento pela presença dele. Diz a palavra de Deus que muitas vezes nós queremos dar coisas ao Senhor em prol de arrumar um objetivo, preencher o vazio da vida. Mas diz a palavra que além de ele não precisar de ofertas e presente, diz também que ele é o Criador de todas as coisas. E ele fala, para começar do primeiro sangue que foi Adão, até chegar a nós. E diz a palavra assim no versículo 26, e ele diz que Deus criou o homem, criou Adão, segundo a sua habitação, com a finalidade, com o propósito, com o objetivo que buscássemos ao Senhor. Querido, sabe qual é a razão, a finalidade do homem? É buscar a presença de Deus. É você ter um encontro profundo com o seu Criador. Querido, essa é a razão da existência das nossas vidas.
Se você não sabe qual é o propósito da tua vida, eu quero te dizer hoje, irmã Deise, que o propósito da sua vida é buscar ao Senhor. Irmão Tades, o propósito da sua vida não é trazer sustento para a sua família. Irmão Cristiano, o propósito da sua vida não é se formar engenheiro numa faculdade. Irmão Luiz Carlos, o propósito da sua vida não é criar sua filha e a sua neta no caminho do Senhor, não. Isso tudo pode fazer parte. Porém, o propósito maior da sua vida é você, individualmente, buscar a presença de Deus e ter um encontro profundo com o teu Criador. E diz a palavra que isso é tão forte, que olha só, diz a palavra, continua filho, que ele diz assim, ó, que isso é tão forte. Meu filho, continua por favor. Diz a palavra assim, ó, não, aí você fugiu do versículo. Mas diz a palavra de Deus assim, ó, que é um negócio tão forte, que se porventura, tateando, nós poderíamos achar, querido. Olha só que forte, diz a palavra de Deus que Deus não está longe de nós, ao ponto que aquele que tem fome, aquele que tem sede de encontrar Deus, até tateando você pode encontrar. E quando eu falo sobre tatear, isso me lembra muito de, por exemplo, quando falta luz na casa. Hoje, quando falta luz, qual a primeira coisa que você faz? Faltou luz na tua casa, o que você faz? Você procura? Eu ia falar o celular, né? Antigamente, hoje o pessoal procura o celular, mas quem está sabedoria, os antigos procuravam o quê? Uma vela. Porque você quer trazer luz para a escuridão. Então, muitas vezes você sai na sua casa tropeçando nas coisas, apesar que na casa, irmã não tropeça mais em casa, tropeça, irmã? Já sabe onde está tudo que está, porque a irmã Ana já vive num mundo meio sombrio. Sombrio não, está repreendido em nome de Jesus. Irmã Ana vive na luz de Cristo, glória a Deus. Mas a irmã Ana já está acostumada com a pouca luminosidade. Mas eu quero dizer que, por exemplo, se a irmã Ana me convida para almoçar na casa dela, aliás, para jantar na casa dela, como já convidou o irmão Cláudio, diz que a comida é boa, né? É boa. Aí a irmã Ana nos convida para jantar, acaba a luz. E ela fala assim, pastor, vai lá na cozinha, na gaveta do armário e pega as velas. Querido, tentando procurar a luz, eu ia tropeçar no criado mudo dela, eu ia tropeçar no cachorro na sala, ia pisar no rabo do gato, mas até encontrar. E o que acontece? Na nossa vida é a mesma coisa. Antes nós estávamos o quê? Nas trevas, na escuridão. E diz a palavra que brilhou a luz de Cristo e nos iluminou, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas, meu querido, em busca de encontrar luz, quantos tropeços já não aconteceram na sua vida? Meu querido, salvo quem nasceu na igreja, no lar cristão, que é o caso da Stephanie Linda, é o caso do Israel, é o caso da Radassa, e que muitas vezes eles vão ter alguns tropeços também. Nós que não sabíamos do Evangelho, nós tropeçamos muito até achar a vela, a luz incandescente que é Jesus. Alguns tropeçaram no espiritismo, outros tropeçaram em seitas demoníacas, alguns tropeçaram, como eu, na macumbaria, que passei anos da minha vida servindo aos caboclos e aos orixás. Mas a questão é que você, nessa ânsia de buscar a presença de Deus, nessa ânsia de conhecer ao Senhor, em algum momento da sua vida, você encontrou a luz. E amado, a palavra de Deus fala em Jeremias 29:13. Um versículo que eu amo muito, que fala assim, ó: e buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração, e então serei achado de vós, diz o Senhor. Querido, o Senhor, Ele tem prazer em ser achado. Mas existe uma chave aqui, não basta apenas buscar, querido. Não basta apenas procurar, mas o ato de procurar, de buscá-lo, tem que ser revestido de um desejo, de uma vontade incrível de encontrá-lo. É o seu desejo que vai determinar o seu encontro íntimo e profundo com Deus. E é por isso que mesmo no lugar, de repente numa vigília, como o irmão Luiz Carlos foi, e você chega lá na vigília, você vê naquela vigília um monte de pessoas clamando, buscando a face do Senhor, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, e você vê pessoas sentadas, assistindo aquilo ali.
E no mesmo ambiente, onde há uma glória de Deus sendo derramado para uns, há um total vazio e desespero de alma para outros. Porque, queridos, não é o ambiente que vai te proporcionar ser cheio ou não da presença de Deus. O ambiente pode ajudar, mas não é o ambiente que vai proporcionar, mas é a tua fome, é a tua sede, é o teu desejo em encontrar a presença do Pai, querido. Então, amados, precisamos ter uma sede e uma fome em encontrar a Deus. Em Salmo 63, Davi fala assim, ó: de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, a minha carne te deseja com toda a minha força. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era santo, mas porque a sua alma tinha fome por Deus. E, amado, nós devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acha que o pecado nos afasta de Deus. E eu não tenho dúvida, querido, que o pecado nos afasta de Deus. Eu tenho consciência profunda que o pecado nos afasta de Deus. Porém, existe outra coisa que tem o mesmo poder de nos afastar da presença de Deus, porém sem trazer o peso da culpa que o pecado traz. Por exemplo, se eu estiver aqui hoje pregando e amanhã eu sair daqui e eu for para um prostíbulo, se eu for para um bar encher a cara e eu for fazer algo que é, sei lá, que desagrada ao Senhor, na hora minha consciência ia ser acusada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele ia falar: filho, tu está fazendo algo errado. Esse lugar não é... Ai, mas eu só fui dar uma olhada, eu só fui com os amigos. Os amigos estavam no trabalho, terminou o trabalho, eles falaram assim: vamos lá no lugar, só para tomar um refri. Eu não bebo, não, vamos lá tomar um refri. Eu tomo minha cerveja, você o seu refri. É só para comer um X. Aí você senta numa boate, você vê o que não deveria ver, você escuta o que não deveria escutar, e aquilo contaminou teu coração. E isso é pecado. E você sabe que isso é pecado. Então, para um crente cheio do Espírito Santo, servo de Deus, o inimigo não vai te tentar com pecados dessa forma, porque ele sabe que você vai estar pecando. Porém, o inimigo tem usado o quê? Ele tem usado as distrações para nos afastar da presença de Deus. E eu sei que a gente já falou sobre isso em alguns momentos aqui, mas eu queria compartilhar com vocês o propósito dessa mensagem, e aqui eu tiro o tema dessa mensagem. Lucas 14, filho 16. Aleluia. Lucas 14, 16 tem uma parábola, que é chamada da parábola do grande banquete ou da grande festa, onde um Senhor, e diz assim, ó, vamos ler aqui na palavra, diz assim, ó: porém, ele lhe disse, Jesus contou, falou assim: um certo homem fez uma grande ceia. Em Mateus fala que foi um grande rei, que é um evangelho sinótico contando a mesma história, e diz que convidou muitos, e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a se escusar, a pedir desculpa. E disse-lhe o primeiro: olha, eu comprei um campo, e é importante eu ir vê-lo. Rogo-te, por favor, que me ache por escusado. Olha, me desculpa, por favor, mas eu não vou poder ir. Olha só o problemão desse cara. Ele comprou uma casa, querido. Esse homem comprou um terreno, ele comprou uma chácara em Nova Santa Rita. Deus abençoou esse crente, esse servo de Deus, que ele cresceu, as suas finanças, ele conseguiu comprar um objetivo de vida, que é comprar uma chácara. E na hora daquela festa, aquele senhor, ele saiu a convidar. E nós, como por exemplo, quem vai casar ou quem vai fazer uma grande festa, hoje em dia a gente manda pelo zap da vida: olha, estou te convidando para vir na festa no dia 20 de janeiro, porém eu preciso que você confirme a sua vinda. Por que tem que confirmar? Porque você vai ter gasto com buffet, você quer saber quantas pessoas vão vir. E da mesma forma, esse senhor, ele enviou dizendo assim: olha, bateu na porta do Cristiano lá, falou assim: olha, o rei está batendo na tua casa, está dizendo: olha, vai ter uma grande festa, Luiz Carlos, vai haver uma grande festa, e o rei te convidou para vir, e ele quer saber se você vai vir. E de início todos aceitaram o convite, mas quando chegou no dia da festa, eles começaram a arrumar uma desculpa para não ir. E qual foi a desculpa do primeiro? Eu estou com um problemão, eu comprei uma chácara, e eu vou ter que ir na chácara, e não poderei ir na grande festa, no grande banquete do rei e do Senhor. E ele fala: me perdoa que eu não vou poder ir. Diz a palavra no 17 que outro disse: olha, eu comprei 5 juntas de bois, e eu vou experimentá-los.
Rogo-te, por favor, que me perdoe, que me seja por escusado, que eu também não vou poder ir. Olha só esse homem. Esse homem, o problema dele, ele comprou 5 juntas de bois. 5 juntas de bois são 10 bois. Se fosse no dia de hoje, olha, eu comprei 5 tratores, a empresa prosperou, está bombando, o trabalho no plantio está crescendo, Deus me abençoou, aumentou minha produção, aumentou meu lucro, e eu não vou poder ir na festa, me perdoe. E já o terceiro falou assim: olha, Senhor, eu casei, muita oração, muita vigília, fui na vigília, orei pela prometida, olha, me consagrei, Deus me abençoou, consegui uma mulher de Deus e eu casei, logo eu também não vou poder ir na sua festa, por favor, me perdoe. Todos não puderam ir ao encontro do seu Senhor, pois havia sido abençoado demais, e eles não teriam tempo de estar naquele grande banquete. E diz a palavra aqui: voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao rei, ao Senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, preste atenção, amados, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse ao Senhor, ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. E amados, veja que todos aqueles homens, aqueles 3, eles tinham razões justas para não ir ao grande banquete. Porém, devido a esses motivos que eram bons, ou seja, eu casei, eu comprei um terreno, eu tive que comprar tratores, bois, eram muitos bons. Porém, por causa de motivos que eram bons, eles deixaram de viver o melhor, que era o quê? Sentar na mesa do rei. E meu amado, muitas vezes estas pequenas distrações nas nossas vidas têm nos afastado do propósito de Deus para nossas vidas. São coisas certas, são coisas boas, são bênçãos, querido, mas que muitas vezes nos acabam nos afastando da presença de Deus. Eu tenho trabalhado muito, graças a Deus, Deus me abençoou, tirei a carteira de motorista, comprei um carro, pastor, glória a Deus pela tua vida, irmão. Aí chega no domingo, dia de culto, o irmão não pode vir, por quê? Porque agora que ele tem um carro, ele está passeando, e no dia do culto, ele foi para onde? Ele foi para Torres, ele foi lá para Itapuã, ou no verão, no inverno ele subiu a serra, ele foi em Gramado. Pastor, não vou poder estar no culto domingo, porque eu estou com a minha família na serra. É pecado ir na serra, Gramado, querido? Não. Aninha, é pecado ir para a serra? Misericórdia, o pecado é lá, né? Porque aí eu vou comer chocolate, eu vou comer fundir, eu vou comer café colonial. Meu Deus, irmão, meu Deus. Aí o pecado da gula acontece lá, mas irmão, não é pecado. Porém, querido, quando isso começa a substituir a minha fome e o chamado de Deus, isso me afasta do Senhor sem ser pecado, querido. E é o que aconteceu com esses homens. Esses homens, eles usaram desculpas para não viver o propósito de Deus. E querido, as desculpas, muitas vezes, que nós temos usado, está nos afastando do centro da vontade de Deus, e o pior, está nos arrastando para o inferno, porque diz a palavra, que aqueles que foram convidados para viver um propósito, o maior propósito de Deus para a tua vida, que é nós sentarmos esse banquete e falar da vinda de Cristo, esse banquete fala do grande dia, e diz a palavra que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E se você for ver em Mateus, quando ele fala, olha, muitos são chamados, mas o escolhido não tem a ver com Deus escolher, mas tem a ver com corresponder ao chamado de Deus. Aí Deus chamou Cícero: Cícero, eu tenho uma grande obra na tua vida, venha viver esse chamado. Mas aí o Cícero escolhe, decide casar. É ruim casar? Não, querido. Mas o Cícero decide constituir família e filhos. Glória a Deus. Mas se a sua família, o seu casamento vai te afastar do chamado de Deus, você decidiu não viver o chamado do Senhor. E naquele dia diz a palavra que todos aqueles que rejeitaram a razão, o propósito, o objetivo da tua vida, não sentarão na mesa do rei. E amado,
Quantos crentes hoje, querido, estão na igreja, mas têm rejeitado o chamado de Deus. Tem usado desculpas de um amigo meu, o pastor Leonardo Sinimbu, ele falou uma vez, e eu achei maravilhosa, essa vez que ele falou sobre isso, ele falou assim, querido, quem é bom em dar desculpas, geralmente não é bom em nada mais. E muitas vezes, querido, a gente é maravilhoso para arrumar uma desculpa. Uma desculpa para não estar vindo na casa do Senhor, uma desculpa para não estar buscando a presença de Deus, uma desculpa para não... Querido, olha só, meu amado, você vem no culto quarta e domingo. Olha só, é 2 dias na semana que você separa para Deus. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu busco em casa, eu leio a Bíblia em casa. Mentira, porque você não lê. Não como deveria. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu me consagro em casa. Bênção, meu amado, mas quem se consagra e busca em casa, a Pá falou em Tacuta, ele é o primeiro a chegar e é o último a sair, querido. É ou não é, Luiz Carlos? Falou em vigília, meu Deus, ai, tem que trabalhar amanhã. Querido, quando tu estava lá na cachaça, meu querido, não importava o horário que tu ia, no outro dia tu pensava, amanhã eu vou ver como é que eu faço no trabalho. A pessoa passava até 6, 7 da manhã na festa, ia com ressaca, dor de cabeça, mas ia para o trabalho, querido. Aí hoje o crente quer vir no culto. Esse culto está demorando muito, não é para acabar 9h30. Ah, pastor, está terminando 9h35. Não vou vir mais. Não venho mais para o culto. Aí ele chega em casa, fica até 1 da manhã no Zap Zap da vida, lá no Instagram, passando rios. Querido, e o que acontece? Nós vamos usando desculpas que vão nos afastando da presença do Senhor. E querido, não dê desculpas. Querido, diz a palavra de Deus que bem-aventurados os famintos e sedentos pelo Senhor, porque eles serão fartos. Deus quer despertar uma sede, um desejo verdadeiro no teu coração pela presença do Senhor. Deus quer despertar no teu coração, querido, uma sede para que você venha viver o sobrenatural. Querido, só vive o sobrenatural de Deus quem busca a presença de Deus, querido. E, meus amados, eu já vivi muitas coisas com Deus, eu já vivi várias. Irmãos, eu já testemunhei algumas, muitas eu ainda nem testemunhei. Querido, já vivi muito sobrenatural. Mas, meu querido, quem vive de passado é museu. Tu pode ter vivido as melhores experiências com Deus, querido. Salomão, diz a palavra de Deus que Salomão foi o homem mais sábio da terra. Salomão conquistou riquezas incomparáveis, sabedoria incomparáveis, foi um homem muito usado por Deus, mas apesar disso, no final da sua vida, ele fez coisas que eram abomináveis a Deus. Diz a palavra de Deus que construiu altares a Moloque, a deuses demoníacos. Alguns estudiosos dizem até que filhos ele queimou a demônios, querido. Um homem que viveu experiências incríveis com Deus, no meio da sua vida se desviou. Então, meu amado, você pode ter vivido o sobrenatural com Deus no teu passado. Deus é Deus de novidades, e Deus sempre vai ter um novo para você. Mas para viver um novo de Deus, você precisa ter sede, fome por Deus, porque buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando eu buscar de todo o meu coração, querido. E aí eu seria achado. Querido, esse ser achado por vós é maravilhoso. Eu falei que a gente encontra nem que seja tateando, né? Eu gosto muito desse exemplo. Quem nunca brincou aqui com seu filho de pique-esconde? E muitas vezes seu filho com 2, 3 anos procurando, cadê papai, cadê papai? Aí você se escondia atrás da cortina, eu com esse barrigão, ficava os pés aparecendo na barriga por fora da cortina transparente. Qualquer um ia achar, mas a ideia do pai não era se esconder. A ideia do pai era ser achado. Ele só botava ali, ó, uma dificuldade de dizer, vou atrás dessa cortina. Ele ficava assim, ó. Cadê papai? Cadê papai? E ele, a criança procurando, daqui a pouco a criança, achei! E era aquela alegria, achou, achou. Na verdade ele não achou, ele estava ali para ser achado. Ele só queria ser procurado. Da mesma forma o Senhor não está se escondendo de você. Ele só quer que você queira encontrá-lo. Ele só quer que haja desejo no teu coração em buscá-lo. Ele só quer que você não venha no culto por obrigação. Querido, já pensou, dia dos namorados agora, né? Maravilhoso, tivemos agora dia 12. E aí você chega, a tua mulher reclama um ano inteiro que tu nunca dá nada. Nunca faz nada romântico. Aí nesse dia 12, aí você decidiu, não, eu vou ser romântico, já que essa mulher quer. Aí a Ritinha, né, é a esposa, aí chega assim, Ritinha, dia 12, dia namorado, sempre reclama que eu não vou nada. Toma aí, mulher, teu buquê. Não reclama mais não, tá? Depois não diz que eu não te dei nada, viu? Tá aí.
Valeu a pena esse buquê? Não. Porque não é o buquê, querido, mas é o desejo de dar o buquê. Não tem a ver com o presente. Ó, depois não diz que eu digo nada. Tá aqui, ó. Não reclama mais, eu te dei, viu? Tá aqui. É isso que ele queria? Não. Ó, tu queria ir para um restaurante, ó, vou te levar, ó. Restaurante mais caro, tá aí, ó, paguei. Não reclama mais que eu nunca te levei para comer. É isso que ela queria. Não é que ser, meu amor, olha, eu não tenho dinheiro para ir para um restaurante caro, mas hoje, olha, amor, te preparei uma coisa maravilhosa. Nós vamos comer o X da irmã Ana lá na casa dela. A irmã Ana abriu o X dela especial só para nós. E aí você vai lá comer um X. Olha, não deu dinheiro para Coca-Cola, mas a gente fez um quisuco aqui, ó, delicioso. Irmãos, eu tenho certeza que tem muito mais valor quando é feito de todo o coração do que um melhor restaurante dado como resto, como obrigado. Querido, Deus quer que você o deseje. Deus, ele quer ser encontrado. Ele não está escondido, ele não está no mais alto dos montes e nem no mais fundo dos mares. Ele está próximo de um joelho de oração quando você diz: Senhor, eu preciso de uma nova vida. Deus, eu quero viver experiências novas. Senhor, eu não quero mais o meu passado. Eu não quero viver mais esse presente que eu tenho vivido. Deus, eu quero a tua presença. E meu amado, quando você decidir verdadeiramente, amados, buscar o Senhor de todo o coração, você vai ver a mudança na tua vida, querido. Você vai ver uma transformação no teu coração. E outra, você vai arranjar, obrigado, filho, você vai descobrir o verdadeiro propósito da tua vida, que é o quê? É buscar o Senhor e o encontrá-lo. Diz a palavra de Deus assim, que Deus nos criou com objetivo, com um propósito. Sabe qual é o teu propósito? Encontrar a Deus, querido. Esse é o teu propósito. Teu propósito não é ser rico, teu propósito não é ter carro, teu propósito não é ter filhos, não é ter esposa. Isso tudo vem junto no pacote, querido. Mas esse não é o propósito. O propósito é você buscar o Senhor e o encontrá-lo. Nem que seja tateando. E muita gente aqui já tropeçou nesse processo, já tropeçou, caiu, se machucou, se feriu, tentando achar o Senhor. E o pior, amados, não é quem está lá perdido no mundo, se machucando nas heresias, se machucando nas falsas religiões, nos falsos deuses. Não, o pior é quando a pessoa está dentro da casa do Senhor e está perdido, querido. O camarada está dentro da igreja, está ouvindo Deus falar, mas ele não consegue ouvir Deus. Por quê? Porque não está coração aberto, não está buscando o Senhor de todo o coração, Luiz Carlos, não está. E aí você vê uma multidão sendo abençoada. E aí naquele grande dia, diz a palavra de Deus que os valados, olha lá, diz a palavra, vai nos valados, vai nos ricões, vai nos piores. Diz a palavra de Deus, força eles entrar. Olha só a palavra, força. Sabe o que é força? Meu querido, é que nem quando vai aceitar Jesus no Nordeste. Sabe como é que é no Nordeste, evangelismo no Nordeste? Diz que o cara pega o facão, pega o cara, se tu vai aceitar Jesus? Não. Aí ele pega o cara no rio e faz assim, ó, se debate no rio e volta. E aí, meu filho, vai aceitar Jesus? Eu não quero saber. Aí ele vai afunda no rio de novo, com o facão na mão. Aí ele volta, vai aceitar Jesus? Não, eu não quero saber. Terceira vez, quando ele volta, tá bom, eu aceito. Aceitou, então agora morre para não se desviar. Aí, evangelismo da força. Queridos, a palavra de Deus fala que todo aquele que o buscar encontrará, porque o que busca, encontra. Meu amado, cuidado com as distrações. Irmãos, é maravilhoso viajar. Eu e minha esposa, a gente viaja mesmo. É maravilhoso ter filhos. Nossa, é maravilhoso. Às vezes não, né? Mas é maravilhoso ter filhos. É maravilhoso trabalhar. É maravilhoso tudo. É maravilhoso ter ministério na igreja, querido. Pregar, cantar, louvar, adorar, dançar, que nem a irmã Niva fez. É maravilhoso, querido. Mas acima disso tudo, o mais maravilhoso é buscar o Senhor de todo o coração, querido. Porque infelizmente, querido, às vezes a gente está aqui no altar, eu estou aqui pregando a palavra, mas talvez o meu coração não está de todo o coração. Se coloque de pé, querido.
Querido, pare de dar desculpa. Pare de dar desculpas. Se você não tem vivido uma nova história, é porque você tem dado desculpas. Pode falar. Vou orar por ela, pode deixar. Desculpas, querido. Pare de arrumar desculpas. Estou muito cansado. Está muito tarde. Está muito frio. Estou com dor. Irmão, como eu escuto isso? Eu não vou no culto hoje que eu estou com dor, querido. Irmão, eu estou sempre com dor. Irmão, eu estou sempre com dor de cabeça. Eu não tenho visão de um olho. Eu tenho dor de cabeça o tempo todo, irmão. E eu não tomo remédio. Dor no corpo, idade vai chegando. Irmãos, mas se eu tiver que vir com dor, sem dor, com dentes, sem dentes, com perna, sem perna, irmão, eu vou buscar o Senhor, querido. Desculpas. Pare de dar desculpas para não buscar o Senhor. Porque um dia, querido, o Senhor virá. E como Ele virá para nos buscar. E meu amado, as tuas desculpas não vão colar. E como eu disse, olha, eu casei, maravilhoso, querido. Olha, comprei uma chácara, que bênção, querido. Aí a bênção de Deus vai fazer você se afastar do Deus da bênção. Bênção de Deus. Muitas vezes, num coração de uma pessoa que decidiu não buscar mais o Senhor de todo o coração, pode roubar ele do Deus da bênção. Então, meu irmão, feche os seus olhos e vamos orar. Irmãos, todos nós. Eu não vou chamar a vir na frente, sabe por quê? Porque todos nós precisamos, irmão. Olha, eu preciso. Essa palavra, sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque eu sonhei sexta passada. Eu estava deitado dormindo e o Senhor falou comigo: você vai pregar. Eu ia pregar outra mensagem, que eu estou numa série de mensagens muito abençoada. Mas Deus falou assim: você vai pregar sobre buscar a minha presença. Eu nem sabia a mensagem, mas Deus falou: tu vai pregar sobre isso. E eu acordei e falei: amém, Senhor. Meu irmão, nós precisamos buscar a presença de Deus, de todo o coração, de todo o coração. E amados, como eu disse para aquele rapaz, como é que era o nome mesmo? Isaac. Querido, não tem nada melhor do que sentir o seu coração queimar na presença de Deus. Não tem nada melhor do que sentir o fogo do Espírito Santo queimando. Tem algo melhor do que isso, Cristiano? Sentir o fogo do Espírito Santo queimar? Não tem nada melhor. Tem algo melhor do que isso, irmão Luiz Carlos? Cícero? Tem algo melhor do que ser, oh glória a Deus, cheio da presença de Deus? Todo mundo aqui já foi em algum momento. Mas muitas vezes nós deixamos que a nossa carne e as nossas desculpas nos faça perder esse fogo que queima. Então feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu conheces o coração da Tua igreja, Pai. Tu sabes as lutas, Tu sabes os problemas que cada um tem passado, Senhor. E Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nós perdemos, Senhor. Nós perdemos o prazer de estar na Tua presença. Nós deixamos que as coisas desta vida, não é nem o pecado, Senhor. Nós deixamos que os afazeres, Senhor, que as distrações, que altares, Senhor, têm sido erguidos, Senhor. E esses altares no dia a dia têm roubado esse lugar de adoração ao Teu nome, Pai. O trabalho, a busca pela família, a busca, Senhor, em proporcionar um tempo melhor com a família, em pagar umas contas melhores e por aí vai, tem me roubado, Senhor, de ter um tempo, eu e Tu e eu, Senhor, na intimidade, no secreto contigo. Deus, mas em nome de Jesus, Pai, vem colocar em nós, Senhor, esta fome, esta sede, Senhor, de Te buscar de todo o nosso coração, Senhor, não apenas de fazer aquela oração obrigada. Quem nunca aqui à noite foi dormir à noite ou de manhã acordou e disse: Senhor, abençoe esse dia, Deus, em nome de Jesus, e amém, e levantou, Senhor, só para dizer que orou. Eu já orei de manhã, eu sou crente, eu tenho que orar. E fizemos uma oração religiosa rápida, só para cumprir o quadrinho de ser crente e ter orado. Lemos a Tua palavra de uma forma rápida e relaxada, só para dizer que ouvimos a Tua palavra, mas o nosso coração não desejava aquilo. Deus, eu não quero ser um mero religioso, Senhor, que te ora porque tem que orar, que lê a palavra porque tem que ler, não, mas eu quero ter o desejo, a vontade, Senhor, e o prazer de estar contigo, Senhor.
Eu quero desejar estar contigo, Senhor. E Pai, me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho desejado isso. Perdoa a tua igreja, Senhor, que muitas vezes nós não temos tido o prazer, Senhor, de estar na tua presença, de compartilhar um tempo contigo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, o propósito da nossa vida é te buscar, Senhor, e de te encontrar. Essa é a razão da existência que os gregos até hoje estão perguntando, que os filósofos até hoje ainda buscam, mas nós, a igreja, sabemos que a razão, o propósito e o objetivo da nossa vida é te buscar, e não apenas buscar, mas te encontrar, Deus. Mas eu preciso fazer isso de todo o meu coração. Então me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, a não deixar que as distrações, que o pecado, que o mundo, Senhor, são tantas, Senhor, são tantas armadilhas que o diabo tem colocado, Pai, para nos roubar da tua presença, desse lugar de prazer, nesse lugar de deleite de alma que a tua presença traz. Mas é Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, hoje oramos e dizemos: Deus, restaura o prazer de estar na tua presença. Restaura o prazer, Senhor, de ter um tempo de intimidade contigo. Restaura o prazer, a alegria da tua salvação. O prazer e a alegria de estar na igreja. O prazer e a alegria de ouvir a tua voz. O prazer e a alegria de ler a tua palavra. O prazer e a alegria, Senhor, de estar contigo. Não deixa, Pai, que essas pequenas coisas venham acabar me roubando do lugar de prazer, de sentar na mesa, Pai, contigo. Lugar de comunhão, de assentar na mesa, no banquete, e desfrutar das tuas revelações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Como igreja oramos, Senhor. Como igreja pedimos: nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Como aquela canção fala: me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajuda a melhorar, Pai. Sozinho a gente não consegue, a gente até tenta, mas acaba errando de novo. Então nos ajuda, Senhor, a te buscar de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem faz sua essa oração, diz amém. Amém. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, querido. Que você possa sair daqui hoje e não ficar perdendo tempo nos rios ou nos programas da vida, e que é legal, que é legal, não vou ser hipócrita, é legal, às vezes é bom, eu faço também, querido. Mas que isso não venha te impedir de ter um tempo especial e único com Deus, querido. Em nome de Jesus. Amados, nós não tivemos célula sexta-feira, mas essa sexta nós vamos ter, vai ser na casa da irmã. Irmã quem? Sexta? Cadê? Voluntário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tinha um monte, pode ser na sua. Eu vou falar porque a Adriana queria e a Lisandra também, que não está aqui. Será que ela ainda vai querer? Eu vou ver com a Lisandra. Mas se a Lisandra e a Adriana não quiserem ou não puderem, vai ser na sua casa, tá bom, irmã Cris? Então sexta-feira, ou na casa da irmã Adriana, ou na casa da irmã Lisandra, ou na casa da irmã Cris. Então, vai ter sexta-feira. Quarta-feira, culto de oração. Domingo, querido, culto da família. Amados, venha que Deus tem algo maravilhoso. Irmão Cícero, eu ia te dar uma oportunidade, já é 9h33. Quarta-feira, tu pode trazer um testemunho maravilhoso para nós? Amém? Então quarta-feira o Cícero vai estar trazendo o testemunho dos céus para a igreja, desse novo tempo, essa nova história que Deus está já escrevendo na vida do Cícero. Amém, igreja? Glória a Deus. Levante suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nos leva na tua paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada. Que nós possamos usar esta semana, Senhor, para te buscar de todo o coração. Que o inimigo não venha nos roubar com distrações, com pequenas coisas, mas que o nosso coração venha ser entregue, totalmente entregue a Ti, Senhor. Que nós possamos parar de dar desculpas, Senhor, e que nós verdadeiramente venhamos nos entregar de corpo, alma e espírito, como diz a palavra de Deus, buscar-me de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento ao Senhor. E Pai, eu sei, Senhor, que nós vamos viver uma nova história em nossas vidas contigo, e esta igreja vai viver uma nova história, em nome de Jesus. Nos leva na tua paz para os nossos lares, é o que te pedimos em nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do
o Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra. E você que toma posse dessa palavra, você diz amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Oh glória, abraça seu irmão, dá um beijo, dá um cheiro nele. Quarta-feira, tô te esperando e vamos rasgar os céus, querido, em nome de Jesus. Aleluia. A irmã é nome? Vera. Vamos orar pela irmã Vera. Senhor, em nome de Jesus. Vem cá, Cícero. Você vai orar pela irmã Vera. A irmã Vera está enferma. Já ora aí, deixa Deus te usar. Paz, igreja. Vamos estar orando pela irmã, então, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, determinamos a cura, Pai, em Teu nome, Pai, sobre a vida da irmã Vera, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai. Repreendemos todo o mal, Pai, todo agir do inimigo contra essa família, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai. Abençoa, Pai, essa família, Pai, conforme o Senhor tem posto em cada coração aqui neste lugar, Pai. Atende, Senhor, essas orações. Assim, Pai, te entregamos, Pai, essa noite em Tuas mãos, Pai. Vai de encontro, Pai, a essa enfermidade, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja de Deus diz...